Bom, vamos lá, primeiro ano. Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre as características conceituais do movimento retilíneo uniforme e hoje a gente vai falar sobre a equação característica desse movimento. Para a gente falar sobre a equação característica desse movimento, a gente tem que lembrar que no movimento retilíneo uniforme ou no movimento uniforme, o objeto que está em movimento, ele percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Como esse objeto percorre distâncias iguais em intervalo de tempos iguais, a equação característica desse movimento vai levar em consideração a posição do objeto em um determinado instante de tempo. Então, a partir da equação, a gente vai conseguir prever aonde o objeto vai estar em um determinado tempo ou em um determinado instante de tempo. Bom, essa equação é chamada de função horária da posição e ela é escrita como? Ela é escrita desta maneira aqui, ó. Posição final é igual à posição inicial, ou seja, de onde o objeto partiu, mais ou menos a velocidade vezes o instante de tempo. Aqui na imagem vocês estão vendo que a prof colocou a descrição de cada significado, né, de cada uma das letrinhas da equação. Essa posição final e a posição inicial, elas podem ser medidas em metros ou quilômetros. Então, a gente vai ter que cuidar aí com a unidade de medida que os valores vão estar. A velocidade pode ser dada em quilômetro por hora ou metro por segundo, e o tempo pode ser em hora ou em segundo. O que a gente vai ter que tomar cuidado? Sempre que eu tiver a posição em metros, a minha velocidade tem que estar em metro por segundo e o meu tempo em segundo. Sempre que eu tiver a posição em quilômetros, a minha velocidade tem que estar em quilômetro por hora e o meu tempo em hora. Senão, as unidades de medida não vão ser equivalentes, tá bom? O que a gente pode observar, né, nessa equação aqui? S igual a S0 mais V vezes T, ou conhecida como sorvete, tá? Essa equação aqui é uma equação de primeiro grau. O que significa isso? Eu tenho a minha variável independente e a minha variável independente, que é o tempo, e a minha variável dependente, que é a posição. O meu tempo aqui está elevado a 1. Então, eu tenho uma função de primeiro grau. Se eu tenho uma função de primeiro grau, significa que o gráfico dessa função eu já espero que seja uma linha reta. Não significa que, por o movimento ser retilíneo uniforme, o gráfico sempre vai ser uma linha reta. Eu posso ter aí um movimento circular uniforme, onde a trajetória é uma circunferência, mas o gráfico do movimento ser a representação de uma linha reta, mas a minha trajetória não é retilínea, ok? Bom, o que significa isso, né? A minha variável dependente, ela vai ter aí a sua dependência com o tempo, a minha posição tem sua dependência com o tempo, e o coeficiente angular dessa reta, que é o que vai dizer a inclinação dessa reta, vai ser a minha velocidade. A gente vai falar um pouquinho sobre gráficos lá na frente. Bom, o que a gente quer, né, observar a partir aí da matemática, juntando aqui com a física? Eu tenho uma função de primeiro grau para representar o movimento retilíneo uniforme e eu já espero lá na frente que esse gráfico seja uma curva retilínea, ok? E o que mais, né? A gente também tem a função horária da velocidade. Como a gente já falou na aula anterior, no MRU ou no MU, essa velocidade durante o movimento ela é constante, ou seja, a velocidade média do movimento vai coincidir com a velocidade instantânea. Esse valor vai ser sempre o mesmo valor e ele é sempre diferente de zero, porque se fosse velocidade igual a zero, meu objeto estaria parado. Então, aqui, na função horária da velocidade, a gente vai dizer que a nossa velocidade agora não é mais velocidade média, ela coincide com a velocidade instantânea e ela tem um determinado valor diferente de zero. Para a gente aplicar esses conhecimentos aí, a gente vai resolver esse exemplozinho, tá? No próximo vídeo, no próximo vídeo aí, vamos
vamos estar resolvendo esse exemplo.